Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí do canal. Estamos iniciando aqui as atividades aqui no canal ZWTech e a gente vai dar início no tema de segurança do trabalho. Então, a seguir a gente vai ter uma sequência de vídeos mostrando as normas, tá bom? A gente vai comentar, tá? Vai ter uma série de apresentações aqui para as normas de regulamentadoras. Eu acho que é o principal tema, tá, que a gente vai ter nesse início do canal. Ixi, eu acabei de bater o pé na câmera. Tá. Gravar sozinho tem essas coisas. Mas vamos começar da NR1 e até a NR38, tá bom? Além dos temas de segurança do trabalho, a gente vai ter ao longo do canal aí também o tema principal, que é de informática, tá? Informática de iniciantes. Então, vamos começar com a iniciação à informática, depois a gente partir para um ponto mais aprofundado, mas a gente vai seguir com esse cronograma, tá bom? Que nós, infelizmente, temos que ter um cronograma para seguir do ponto zero do canal, tá? Neste momento é o primeiro vídeo, tá, do canal. Esqueçam o que tiver aqui já no canal anteriormente. Eu vou deixar aí porque são conhecimentos técnicos, tá, de rádios, de configuração de rádios que ajudam muita gente em campo ainda. Então não vou excluir esses tipos de conteúdos. Mas a partir deste vídeo é o marco zero do canal. A gente vai iniciar com uma sequência em segurança do trabalho e informática para iniciantes. Tá bom? Então, meu nome, deixa eu fazer uma apresentação, uma breve apresentação inicial. Meu nome é Matheus Yasu Takayama. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unip e também sou formado em técnico de segurança do trabalho pelo Instituto Monitor. Então eu tenho autoridade para falar sobre segurança do trabalho. Eu tenho meu registro ativo, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz quando me formei foi ir atrás do meu registro, através desse número de registro que eu tenho autoridade para falar sobre segurança do trabalho. Sem este número de registro, eu não poderia estar comentando o assunto, porque entraria no que chamamos de exercício ilegal da profissão. Eu comentar um assunto, uma profissão, tá? Exercer um cargo que eu não tenho aptidão, não tenho formação para exercer, mas nesse caso aqui, segurança do trabalho, eu tenho toda a formação necessária para exercer a função de técnico de segurança do trabalho. Então, o primeiro vídeo é sobre a norma regulamentadora 1, que é a NR1, que é Disposições Gerais. Então, acompanhem o vídeo aí, tá bom? É um vídeo bem explicativo e em seguida a gente vai ter outras normas, tá? Então, desde já eu agradeço muito a audiência de vocês. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos. Eu agradeço, a gente precisa fazer esse canal ir para frente. Esse é um projeto que já era para ter saído do papel há muito tempo, mas por alguns problemas pessoais e profissionais não consegui, tá? Então agora aqui neste momento, tá? Estou gravando esse vídeo dia 3/6/2025. Inicia-se o marco zero aqui do canal AZW Tech. Então, desde já, agradeço muito a audiência de vocês. Então curtam, compartilhem o vídeo e boa aula para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo. De acordo com a apresentação aí que vocês viram no início, vamos falar sobre a norma regulamentadora 1, abreviando NR1. Tá, vamos lá. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Daqui é a segunda tentativa de gravação, porque a primeira tentativa o áudio não ficou legal. Tá? Como faz um tempinho que eu não gravo vídeo longo, tá? Tem que ficar atento com a posição aqui do microfone, que é o microfone condensador, então ele pega em somente algumas direções. Mas vamos lá. Tenho fé que vai dar certo esse momento, essa gravação. NR1, tá bom?
NR1 é a norma regulamentadora fundamental que estabelece as regras gerais sobre segurança e saúde no trabalho. Ela define as obrigações de empregadores e trabalhadores, os documentos obrigatórios e a gestão de riscos ocupacionais dentro da empresa. Logo aqui no início a gente já vai dar ênfase nessa parte aqui, gestão de riscos. A norma número 1, ela trata principalmente sobre riscos ocupacionais. Tá? O que seriam riscos ocupacionais? Tudo que pode vir a oferecer riscos à saúde e integridade dos trabalhadores dentro da empresa, desde a faxineira até o CEO da empresa. Todos os setores têm que estar com seus riscos mapeados. Não é somente uma área específica, é a empresa inteira. Então, principais pontos da NR1. Primeiro, a aplicação da norma. A NR1 se aplica a todas as empresas e trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado, em qualquer atividade econômica. Então, vamos lá. A prefeitura tem um departamento de mapeamento de riscos. A empresa X vai ter também que ter uma empresa, um setor de segurança do trabalho. No caso nós das empresas privadas, é o famoso técnico de segurança do trabalho, não é uma secretaria específica, e sim um órgão chamado SESMIT dentro da empresa. Esse órgão, esse grupo, né, na verdade, que é composto por seguranças do trabalho, tanto técnicos como engenheiros e médicos e enfermeiros do trabalho. Tá bom? Então, você deixar claro aqui, então, o primeiro ponto que a norma é cobrada é que ela tem que estar presente tanto no setor público quanto no privado. Então, vamos lá. Segundo ponto, dever do empregador. O empregador deve implementar e manter as medidas de segurança e saúde no trabalho, elaborar e manter atualizado o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Este documento, que é o PGR, ele é o substituto do PPRA, tá? Que tem a norma NR9 que trata. Ambos documentos, não importa qual que é, tem o objetivo que mapear os riscos ocupacionais que a empresa possui. Não importa o ramo, sempre vai haver riscos para a saúde do trabalhador. E esta norma trata desses documentos, tá bom? E trata desses mapeamentos. Garantir treinamentos e segurança aos trabalhadores. Por isso que toda empresa que você vai fazer a integração, você fez a entrevista, passou na entrevista, primeiro dia de trabalho, é a integração. Seja ela geral ou seja ela por setor. Normalmente essa integração inicial ela é de forma generalizada. É para apresentar o técnico de segurança do trabalho, é para apresentar a CIPA que está na gestão atual, né, quem está no mandato atual da CIPA, tá bom? Então, isso daí é o primeiro treinamento que a empresa deve fornecer normalmente. E de acordo com o setor, você vai ter treinamentos específicos que, logicamente, o técnico de segurança do trabalho vai participar, o cipeiro pode participar também, mas principal, quem
deve dar o treinamento de capacitação para não correr riscos no trabalho é o gestor do setor, tá? Esse sim entende de todas as atividades do setor e como ela deve ser executada. Fornecer equipamentos e proteção individual gratuitamente, tá? Não deve se cobrar por EPI, mas deve cobrar que o funcionário, o colaborador, seja lá qual, como que a empresa chame essa pessoa, que ela zele pelos EPIs. Se o EPI tiver gasto, solicite a troca. A empresa deve fornecer de maneira gratuita. Terceiro ponto agora. Deveres do trabalhador. O trabalhador deve cumprir as normas de segurança da empresa. Lembrando-se que você tem dois tipos de normas, tá, de segurança do trabalho. Você tem as normas externas, que são as NRs, que servem de parâmetros para a criação das normas internas. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, clássico, né, que muita gente que gera muita discussão. Para você subir, trabalhar em altura, é obrigatório você trabalhar com capacete ou não? A resposta que eu vou te dar é: depende da situação. O trabalhador ele vai executar, por exemplo, a manutenção no telhado. Deve usar capacete? Não. A única coisa que pode cair do céu às vezes é um urubu, mas também pode cair também uma peça de avião. Qual que é a chance? Quase nada. Tá, então não deve. Agora um técnico que vai, uma pessoa que vai realizar manutenção numa torre de telecomunicação, ela deve usar capacete? Sim, deve, porque as partes da torre pode gerar riscos. Só que tipo, o capacete nessa situação tem que ser um capacete que seja próprio para trabalho em altura. Você não pode pegar o capacete do pedreiro, tá? E dar para o técnico para subir na torre. Porque primeira coisa que o EPI deve ser é confortável, tá? E garantir com que ele execute a tarefa de maneira segura e confortável. Por experiência própria, você tem diferença entre o capacete de alpinista e o capacete de um pedreiro. O capacete do pedreiro, eu vou falar para você, não é próprio para você subir em altura. Porque a primeira coisa que ele tampa a visão. O capacete do alpinista ele é próprio para isso. E existem que procurar então. Você pode ver que as empresas que trabalham realmente com altura, tá? E, por exemplo, manutenção de torre, fornecem o capacete de alpinismo, tá? Agora, empresas que não trabalham com altura sempre e vão querer trabalhar de maneira exponencial economizam no EPI. Eu vou te falar em valores. Um capacete de alpinista custa em média R$ 150, quanto aquele capacete que você vai lá distribuir para o pedreiro, tá? Custa em média aí R$ 30. Por aí. Então você vê a diferença. Então, preferem economizar. Mas para cada tipo de serviço tem um EPI que você deve utilizar. Tá? E se você não tiver o EPI certo, infelizmente vou falar para você, melhor ficar sem do que colocar algo que possa vir a não garantir a segurança do trabalhador. Tá? Utilizar corretamente os EPIs fornecidos. Tá? Vou te dar um exemplo do capacete. Então, se a pessoa, por exemplo, trabalha exponencial com altura e depois vai trabalhar por fora, vai trabalhar na altura e trabalhar fora da altura. Então você tem o capacete de alpinismo, que é para você subir numa torre. Você tem o capacete normal, que é do pedreiro, para você trabalhar na parte de baixo. Aí é apto. Só que você tem que deixar o quê? A pessoa tem que usar o capacete certo na ocasião certa.
tá? Comunicar situações de riscos ou acidentes de trabalho. Situação de risco, cara, eu vou falar pra você, você tem que tomar. Essa daí é uma coisa que pega, porque muito gestor gosta de chamar e tirar sarro do funcionário, chamar ele de covarde. Falar, você está com medo de executar a atividade. Essa atividade é segura, você que está com medo. Tá? Principalmente eu vou falar para você em trabalho em altura. Tá? Muito gestor aí gosta de negligenciar. Tá bom? Mesmo eu vou falar para você em logística, que você vai trabalhar no solo, né? A maioria das vezes no galpão. E no máximo você vai subir, pegar uma escada e subir a 2,5 metros para subir no segundo nível das gôndolas dos galpões. Tá? E tem muito gestor aí que gosta de ficar tirando sarro. E esse tipo de serviço, cara, eu vou falar pra você, você deve utilizar cinto, você sabia? Que acima de 2,5 metros do solo, a partir de 2 metros, né? 2 metros do seu nível mais baixo, já é considerado trabalho em altura. Então você pega no setor de logística, que você tem aquelas escadas, plataformas, tá? Já é considerado trabalho em altura. E você tem que colocar cinto para poder trabalhar, sabia? Por quê? Essa escada normalmente ela tem 2,5 metros, até mesmo 3 metros em alguns dos casos, que é para acessar às vezes segundo e terceiro nível de gôndola, tá? De galpão. E as gôndolas são grandes, né? Vocês sabem que trabalham em logística sabe disso. Tá? As gôndolas são grandes. E você já tem que usar cinto, mas o pessoal deixa essas escadas no meio dos galpões. Até alguém cair e chegar a alguma vistoria e perguntar por que, que a pessoa subiu sem cinto. Por que, que a pessoa não teve treinamento do NR35? Por que esse trabalhador aqui não estava com os EPIs necessários para trabalhar nessa escada? Até acontecer algo desse tipo, tá? Mas situação de risco, eu digo como técnico de segurança do trabalho. Você não deve negligenciar o funcionário, não deve ter medo de denunciar uma situação de risco. Primeiro ponto que daí eu digo como para não quebrar a hierarquia dentro da empresa. Comunica o gestor. O gestor da empresa, do setor, é o encarregado ou supervisor. Eles não fizeram nada, você parte para a segurança do trabalho. Se você não tiver acesso à segurança do trabalho, você comunica quem estiver acima do gestor. Então, você tem um supervisor, você vai ter um coordenador. Se o coordenador não resolver, aí você vai ter que partir para eu vou falar para você. Procura o RH e fala que você quer falar com um técnico de segurança do trabalho da empresa. Comunicar uma situação de risco. Acidente de trabalho, a mesma situação. Só que acidente de trabalho, eu vou falar para você. Primeiro você procura o atendimento, depois você comunica. Ou melhor, na hora que você vai, é, na hora que você for prestar o atendimento, tá? Que você vai no posto de saúde fazer a triagem, ou você vai no PA do convênio, você já informa que foi um acidente de trabalho. Por quê? Eu vou falar para você, porque tem muita empresa aí que gosta de esconder isso daí. Se você fala que é um acidente de trabalho no posto, lá na triagem, automaticamente a classificação já vai bater no ministério. Entendeu? Aí fica aquele negócio. Se o técnico, se a empresa não informar que houve um acidente de trabalho, vai constar lá que houve um acidente de trabalho, vai ficar batendo lá no e-social da empresa, tá? Porque vão pedir os dados da empresa, você vai falar o dado da empresa, o CNPJ, tudo para você, porque daí esse registro, né, esse comunicado de acidente de trabalho,
o PA lá já vai registrar. Eu digo isso porque já teve conhecidos meus que pegaram o quê? O cara pegou, foi acompanhado pelo RH da empresa, tá bom, até o pronto atendimento. E o pronto atendimento e a menina do RH não queria registrar como um acidente de trabalho. Aí o funcionário falou, não, foi na empresa e foi acidente de trabalho. É para não entrar nas estatísticas do Ministério do Trabalho, né? Que o CNPJ tem, cada CNPJ tem uma estatística lá dentro, tá, do Ministério, e às vezes você pode perder algum incentivo de desconto de imposto. Tá? Quanto menos acidente de trabalho você tiver, você vai estar num tipo de classificação lá no Ministério e pode ser que você tenha alguma redução de imposto. Então, mas vai lá, comunica sempre um acidente de trabalho. Se o seu gestor não resolver, já comunica diretamente no posto de saúde, no pronto atendimento, seja onde que você for, tá? Para ser atendido. Já informa lá que é acidente de trabalho. NR1 determina que todas as empresas devem implementar o sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, para prevenir acidentes e doenças do trabalho. O GRO deve conter identificação de perigos e avaliação de riscos no ambiente de trabalho, medidas preventivas de controle dos riscos ocupacionais, monitoramento contínuo dos riscos e revisão do programa, registro e documentação dos riscos das ações tomadas. Vamos se atentar neste daqui. Monitoramento contínuo dos riscos. Porque isto daqui, esses dois primeiros itens, eles são os itens que você vai montar o documento, que é o PGR. Tá? Não adianta nada a empresa contratar uma outra empresa terceirizada e montar um belíssimo de um documento encadernado, bonitinho, um livreto, se não houver um monitoramento desses riscos. Esse monitoramento ele é feito por quem? Eu vou falar para você que são dois setores que são responsáveis por esse monitoramento. O primeiro setor responsável, que é o que tem a responsabilidade geral, tá, sobre o monitoramento dos riscos, é o setor da segurança do trabalho. Isso envolve a mim, que sou técnico de segurança do trabalho, envolve o engenheiro, tá? Não envolve nem tanto o médico ou o enfermeiro, tá bom? Porque eles vão cuidar de outras coisas que envolvem saúde ocupacional. Mas o monitoramento dos riscos, responsabilidade normalmente é do técnico, que é o que faz o serviço de campo. Quem que é outro setor responsável? Que é a CIPA. Então, aquelas reuniões que você vê um cipeiro, principalmente gestor que não gosta, tem muito gestor que não gosta, tá? Que o funcionário saia do setor e vá para fazer a reunião. É para nessas reuniões, a CIPA é onde que os cipeiros dizem como que tá os riscos, tá? Se foi controlado os riscos, como que tá, se o pessoal está usando os EPIs corretamente, tá? Se tem algum tipo de reclamação do setor, tá? Quem vai levar principalmente essas reclamações até a segurança do trabalho é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? A CIPA é responsável, porque a CIPA ela é um funcionário lá que vai ter um treinamento juntamente com a segurança do trabalho para dizer qual que é a função deles lá como segurança como cipeiros. E uma das funções da CIPA é o que? Monitoramento contínuo dos riscos. Ajudar, né? Tudo em prol do que? Melhorar essa segurança no setor de trabalho. Não é para pegar no pé, não. É para melhorar o setor, melhorar
e garantir que os trabalhadores estão em devida segurança. Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Dentro do GRO, as empresas devem elaborar o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que substitui o antigo PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9 que fala sobre esse documento. O PGR deve conter o inventário de riscos ocupacionais, descrição de todos os riscos da empresa, ou seja, setor a setor, e um plano de ação. Então, dentro do documento você vai mostrar quais são os riscos que a empresa tem. No setor de metalurgia, o risco principal é calor, queimadura, tudo. Quais são o plano de ação para eliminar esses riscos? Treinamentos, vistorias e distribuição de EPIs adequados. Então vamos lá. Só deixando aqui uma observação no final. Empresas MEI, MEI e EPP, que MEI é microempreendedor individual, ME é microempresa e EPP é empresa de pequeno porte. Com grau de risco baixo, podem substituir o PGR por um modelo mais simplificado. Para te dar um exemplo aí, o pessoal que mexe com lanche, pessoal que vende mercadorias, um pessoal que tem, a empresa tem que estar classificada com grau na tabela aqui da NR1 como risco de acidentes baixo. Então ela pode usar um modelo simplificado do PGR. Treinamento e capacitações. NR1 também regulamenta a capacitação dos trabalhadores em segurança. Algumas regras importantes. Os treinamentos podem ser presenciais ou à distância, desde que garanta a qualidade. Devem ser ministrados por profissionais capacitados. Devem ser registrados e arquivados para a auditoria. Tá. É comum você chegar numa empresa, tá bom? Você ter um login, uma senha e o seu gestor, tá bom? Pedir. Você tem até dia tal para fazer tais treinamentos. Você tem até dia X para fazer tais treinamentos. É isso daí, é a capacitação sua. Dizer que você está apto para executar a sua tarefa. Tem empresas que preferem dar presencial, esse tipo de treinamento, que você junta uma turma lá de 15 profissionais, né? Em 2 semanas lá de empresa, de trabalho, junta lá no horário e dá todo tipo de capacitação. Porque você garante o quê? Que os treinamentos foram ministrados principalmente por profissional capacitado e principalmente foi registrado. Então, muitas empresas preferem perder esse tempinho, é melhor capacitar e dar um treinamento logo no início da sua atividade profissional, no seu ano, no início da sua atividade lá, para depois você não ter, a empresa não ter problemas futuros. Tá bom? Mas daí é o que? Dever do que? Do empregador. Tem que capacitar os seus profissionais. Penalidades pelo descumprimento. O não cumprimento na NR1 pode resultar em multas, que essas multas são aplicadas pelo Ministério do Trabalho, interdição de atividades em carros de risco grave, ações trabalhistas movidas por funcionários prejudicados. Ações trabalhistas, cara, normalmente não tem como evitar. Se o funcionário se sentir lesado, ele vai entrar com uma ação trabalhista. Interdição de atividades, cara, só se realmente tiver algo muito ruim que acontecendo dentro do local de trabalho, que o Ministério entenda que deve ser interditado a empresa. Então, vou te dar um exemplo, que é o caso mais recente que a gente teve interdição, foi o caso da BYD, tá? Que lá envolve saúde e integridade dos trabalhadores, tá? Que não estava sendo respeitado norma nenhuma
Essas NRs, lembrando, elas são do Brasil, tá? Então, se é uma empresa de fora, que era o caso daquela empreiteira da BYD, que veio prestar o serviço aqui dentro do Brasil, ela tinha que ficar atento dentro das normas trabalhistas do Brasil, tá? Multas são mais comuns, tá? Mas normalmente o Ministério do Trabalho não chega multando não, cara. Para não chegar a multa, tá? É porque você já recebeu pelo menos um comunicado, tá? Eu vi recentemente em um podcast, tá? Um empresário reclamando que o Ministério do Trabalho foi na empresa dele e queria aplicar multas porque a cadeira não tinha bracinhos. Cara, eu falo pra você, as cadeiras têm que ter bracinhos? Tem. Porque isso aí entra no NR7, que é ergonomia. NR17, né? Na ergonomia. Tá bom? Entra na 17, que trata de ergonomia de trabalho. Tá bom? O funcionário ele tem que ter onde descansar o braço. Não importa a atividade. Se ele está falando desse jeito que as cadeiras tinham que ter bracinho, significa que é um escritório. Tá? Em escritório eu vou te dar dois exemplos, tá? Que você pode ter, que podem se gerar problemas. Um, dois não, vou dar três, mais alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, a escolha da luz. Tá? Numa análise ergonômica de trabalho, é pedido dois fatores principais. A luminosidade, para ver se a luz não está, a quantidade de lâmpadas acesas não incomodam a vista. Sim, pode ter você pode ter cansaço. Imagine só que você vai ficar 9 horas do seu dia com aquela iluminação no seu no em cima da sua cabeça, tá? E o ruído interno. Tal que isso aí é uma das coisas que entra no PGR, tá? Que quem aí já viu alguém, a empresa fazendo PGR, tá? Eles medem dois tipos de ruído, tá? O ruído geral do ambiente, tá? Que é um medidor. Eles têm um medidor mais preciso, que você coloca no funcionário escolhido, tá bom? E lá os dados vão ser coletados. Vai ser um exemplo um exemplo claro aí é, por exemplo, quem já fez aquele Holter do coração, exame Holter lá do coração? É um equipamento similar que você vai ficar com ele pendurado no teu peito e com uma espécie de microfone que vai ficar captando ruído e vai gerar um gráfico, tá bom? É, só para você ver, isso aí normalmente é a análise ergonômica do trabalho, aí tem que faz esse tipo de trabalho, tá bom? É, voltando ao assunto do escritório, uma coisa que é negligenciada também é a posição dos punhos. Tá? Então, o ideal é você ter mousepads e suportes de teclados que apoiam o punho. Isso aí não custa muito para a empresa, afinal o computador é compartilhado, tá bom? Dentro da empresa normalmente, e o funcionário não vai levar isso aí para casa dele. Então, você vai comprar uma vez só, desde que o funcionário cuide, tá? Vai passar para outro funcionário que for cumprir. Então, isso é um gasto pequeno, se for ver. E o outro que é o suporte de pé, tá? Você coloca normalmente abaixo da mesa. Esse suporte aí vai fazer o quê? Com que o pé da pessoa, em vez de ficar reto, ele fique meio inclinado e ele tenha um leve balanço. O que é isso? Para melhorar a circulação sanguínea, tá? Porque o funcionário vai ficar normalmente, né, 9 horas sentado. Tem lugar que você fica 9 horas sentado, você não pode levantar quase. O ideal é a cada 60 minutos aí, ou até mesmo 120 minutos, ou mesmo 90 minutos, você levantar um pouco para circular o sangue. Você vai ter muitos problemas de saúde aí. Mas,
Quem diz isso aí vai ser no PGR, tá? Que dentro do PGR você pode colocar também uma análise ergonômica de trabalho lá e colocar dados de ergonomia, tá bom? Então, essas aí são as penalidades pelo descumprimento da norma 1, da NR1. Então, a conclusão. NR1 é essencial porque organiza todas as diretrizes gerais de segurança no trabalho. Seu foco principal é garantir que as empresas implementem um sistema de gerenciamento de riscos eficaz por meio do GRO e o PGR. O GRO, né, é o levantamento, só concluindo aqui o pensamento, concluindo aqui, o GRO é o levantamento de todos os riscos ocupacionais que não existem dentro da empresa. E o PGR, ele é o que? O documento que vai ser entregue. Então você vai entregar, deixar lá, é um livreto lá, um PGR, vai estar lá. Só orientando, cara, normalmente você tem duas cópias, tá bom? Desse tipo de documento. Uma que fica com o técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro, ou setor de segurança do trabalho da empresa. E uma que fique com o RH da empresa. Tá? Porque o RH você deixa original e com o técnico você deixa a cópia. Porque em cima do PGR, por quê? O PGR você vai fazer um monitoramento, né? Então tudo que tiver lá dentro do PGR, você tem que ter uma tratativa. Então você tem que verificar se essa tratativa de riscos está sendo executada de maneira correta. Tá bom? Então essa aqui foi a norma regulamentadora 1. A gente vai seguir todas as normas da mesma maneira que essa daqui. Tá? Tem um PowerPoint. Tá? A gente vai fazer uma apresentação inicial e vamos ter aqui um PowerPoint para a gente ter um norte, né? Aqui para não simplesmente eu ficar com a câmera falando. Tá? A gente vai seguir aqui para vocês poderem acompanhar. Então essa aí foi a NR1. Tá? E desde já eu agradeço a audiência de vocês e se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo. Tá bom? Lembrando que isso aqui não é um curso sobre NR1, tá? Não é um curso, não tem validade como curso, tá? Mas é mesmo um vídeo para conhecimento das normas. Tá? A gente vai fazer um padrão desses vídeos, que esses vídeos aqui a gente vai fazer norma por norma. Tá? Eu tô lançando shorts, tá bom? Para você ter um resumo do resumo, pra você saber do que se trata a norma. E aqui é um vídeo longo, né? Já deu aqui pelo a gravação que deve ter dado uns mais de 30 minutos de vídeo. Tá? Os shorts são somente no máximo 3 minutos. Então os shorts é um resumo do resumo do resumo das normas que tem aqui no canal. E aqui a gente vai ter vídeos completos para todas as normas para vocês saberem. Fora isso, a gente vai ter os vídeos de informática aqui do canal. Tá certo? Então, desde já eu agradeço. Meu nome é Matheus Yassu Takayama, meu nome completo. Sou formado em técnico de segurança do trabalho, tenho o meu registro ativo, então eu posso falar sobre todas as normas. Que já é uma das minhas funções dentro da empresa. Então, desde já eu agradeço a audiência e até o próximo vídeo.